Hoje vamos falar de uma das principais cidades da antiga Zona da Mata, atualmente chamada de Alta Paulista. Hoje vamos contar um pouco da história de Tupã. Tupã é um município brasileiro situado no interior do estado de São Paulo. Fica distante 435 quilômetros a oeste-noroeste da capital São Paulo em linha reta e 514 quilômetros por via rodoviária. A região onde se localiza Tupã não passava de floresta virgem. Luiz de Souza Leão, empreendedor de origem pernambucana, em meados da década de 20, escolheu esta área localizada no espigão divisor das microbacias do Rio do Peixe e Rio Aguapeí, conhecido também como Rio Feio, no traçado projetado da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, mais tarde a FEPASA. Para a edificação da futura cidade, o fundador previa a necessidade de se construir um centro-chave naquela região do estado. Segundo o Wikipédia, a historiografia oficial esconde muitos dos fatos que marcaram os primeiros anos de desbravamento. Entre eles, o massacre dos indígenas caingangues da região, que foram homenageados com o nome da cidade e de suas vias planejadas. Os colonizadores encontraram muita resistência por parte dos nativos e o confrontamento foi inevitável. E os patrícios morreram muito, patrícios, por causa do noroeste, né? Quando passou. Que eles não queriam que cortasse para aqui, né? Naquela época. Então morreu muito. Segundo os registros, no entanto, a paz foi alcançada com a mediação de uma índia chamada Vanuiri, que foi trazida do Paraná pelo Serviço de Proteção Indígena como uma estratégia de atrair os caingangues da região para que fossem aldeados. Assim, ela atuou como intérprete. Índia Vanuiri simboliza o fim dos conflitos. Por conta dessa importante influência indígena, Tupã cedia uma escola com o nome Índia Vanuiri em homenagem a ela e possui um dos mais importantes museus dedicados ao tema no país: o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuiri. Bom, o plano de loteamento foi posto em prática após 12 de outubro de 1929. Data considerada como fundação do município. Em 15 de novembro de 1941, inaugurou-se a Estação Ferroviária de Tupã, terminal do chamado Tronco Oeste da Companhia Paulista até abril de 1949, quando foram abertas as estações de Universo, Iacri, Parnaso e Oswaldo Cruz, dando prosseguimento ao imenso ramal da ferrovia até Panorama, na margem do Rio Paraná, isso em 1962. Até um ano antes de Tupã permanecer como ponta de linha em 1949, a estação ferroviária era a segunda em arrecadação de todas as estações da Companhia Paulista, superada apenas pela de Campinas. Com a perda dessa condição, a arrecadação caiu. Isto garantiu o grande desenvolvimento inicial da povoação, preliminarmente com base na cafeicultura. Outra curiosidade da estação de Tupã é que em 1968, a estação ferroviária original de Guatapará, bem longe dali, foi desativada por causa de uma mudança nas linhas da cidade devido à construção de uma nova ponte sobre o rio Mogi, e sua enorme cobertura foi desmontada e trazida para Tupã, onde foi montada sobre a estação que estava sendo reformada. No começo era assim, e depois, com a chegada dessa estrutura, ficou assim. Bom, voltando à história de Tupã, colonizado a partir da década de 30, Tupã teve um desenvolvimento inicial poderoso, fortalecido pela expansão cafeeira. O município hoje é uma das cidades consideradas estâncias turísticas no estado de São Paulo, algo que pode ser melhor explorado. O nome escolhido Tupã, que significa o Deus do Trovão ou Espírito Bom, evoca uma homenagem aos primitivos habitantes do local, os índios. Os crescimentos e o desenvolvimento da cidade teve a participação direta dos imigrantes que também ajudaram a ocupar o interior do estado de São Paulo. São as colônias da Letônia, japoneses, portugueses, italianos, espanhóis, sírios, entre outros, que com seus usos e costumes, sua força de vontade e principalmente o seu trabalho, deram uma contribuição muito grande para Tupã. Uma curiosidade da praça central da cidade é que ela leva o nome de Praça da Bandeira,
pois no seu projeto original, como a gente vê aqui, o formato era o da bandeira do Brasil. Hoje foram fechadas 2 ruas e não existe mais esse formato. O distrito de Tupã foi criado junto ao município de Glicério, através do Decreto Estadual número 6.720, de 2 de outubro de 1934. Pelo Decreto Estadual número 9775, de 30 de novembro de 38, foi criado o município de Tupã. Sua instalação ocorreu em 1º de janeiro de 1939. Atualmente, integram-se 3 distritos: Parnaso, Varpa e Universo. Atualmente, a cidade se mantém como o segundo mais populoso da região da Alta Paulista, ficando atrás somente de Marília. Seu fundador, Luiz de Souza Leão, foi um colonizador nascido em Morenos, estado de Pernambuco, que além de fundar Tupã em 1929, também idealizou outra cidade, distante pouco mais de 30 quilômetros dali, Parapuã, no ano de 1934. Luiz Souza Leão morreu em 1980. Por falar em desbravadores fundadores, Tupã também acolheu Írio Spinardi, que nasceu em Taquaritinga, mas foi criado em Tupã. Ele fundou alguns bairros da cidade e ainda foi fundador das cidades de Dracena, no estado de São Paulo, Britânia, Goiás, e ajudou a fundar Loanda, no Paraná. Outro fundador oriundo de Tupã é Lélio Toleso Pise Almeida, fundador da cidade de Tupi Paulista. Segundo o censo IBGE de 2010, Tupã possuía 63.476 habitantes, ocupando a 107ª posição do estado de São Paulo a nível populacional, em um total de 645 cidades no estado. E também a 466ª posição no Brasil, em um total de 5.565 cidades. Ainda segundo o IBGE, Tupã tem uma população estimada em 2021 de 65.615 pessoas. Contamos hoje um pouco da cidade de Tupã, que, é claro, ainda tem muito mais informações interessantes em toda a sua história. Esperamos que tenham gostado e fica aqui nosso abraço a todos os tupaenses de nascimento e de coração.